Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Os veículos autônomos não são mais papo de futurismo. Eles já são realidade em alguns países e mais cedo do que imaginamos também começarão a dominar as nossas cidades. Será um verdadeiro ponto de virada para a nossa sociedade, que terá inúmeros benefícios, como a redução do número de acidentes, do trânsito e do custo do transporte. Porém, eles também virão acompanhados de várias situações e questionamentos para os quais ainda não temos resposta. Para discutir os desafios jurídicos dessa nova realidade, eu conversei com Felipe Medon. Ele é doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Instituto New Law. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Felipe, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente tem visto aqui com essa pandemia que nós estamos vivenciando do coronavírus que um dos efeitos que ela está tendo é de acelerar o desenvolvimento de algumas áreas e de algumas tecnologias que já existiam, mas estavam muito devagar ou muito incipientes ainda, mas que por causa desse distanciamento social elas acabaram ganhando força, né? E eu acho que a gente tem dois exemplos aí muito marcantes, que são a questão dos drones, né? Que há um tempo atrás até a Amazon fez grande cobertura de que ia começar a fazer entregas por drones, mas parece que isso não foi muito para frente. E também a gente tem os carros autônomos, né? Que tem alguns players aí no mercado que já estão desenvolvendo as tecnologias, as promessas eram grandes, mas também começou a ficar um pouco devagar, seja por causa de acidentes, por causa de alguns prazos aí de entregas que não foram cumpridos, né? A gente tem, por exemplo, o Elon Musk da Tesla, que falou que até 2020 iam ter 1 milhão de táxi robôs nos Estados Unidos, e a gente viu que até hoje não tem nenhuma e não tem nem previsão de que isso aconteça, né? Mas com o coronavírus isso aí tá voltando, tá acelerando o desenvolvimento dessa tecnologia. Como que tá a sua visão sobre isso? Antes de mais nada, Gustavo, queria dizer que é uma grande honra estar aqui com você nesse podcast para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia. Eu tenho dito nessa pandemia que a inteligência artificial ela acabou se tornando tanto um remédio para a prevenção das doenças como para a solidão. E além disso, ela acabou escancarando uma série de desenvolvimentos de inteligência artificial que, como você bem disse, estavam sendo ainda muito devagar, estava vindo muito devagar esse desenvolvimento, e a inteligência artificial deu essa acelerada, com perdão do trocadilho aqui com os nossos carros autônomos. Então, a gente pode pensar tanto que a inteligência artificial está sendo usada nesse contexto para reduzir a questão da própria doença, através de grandes sistemas de monitoramento, geolocalização, e a gente começa a ver também o desenvolvimento de vacinas, e isso seria mais uma prevenção genérica para a doença. Mas a gente também tem visto prevenção para a solidão. A gente tem usado inteligência artificial nos robôs cuidadores, robôs sexuais, que é um tema super polêmico, daria um podcast só para a gente falar sobre isso, a própria questão do reconhecimento facial e, enfim, o tema específico dos carros autônomos, dos veículos autônomos, que eles agora estão sendo impulsionados com a pandemia da Covid-19. Eu te trago um exemplo que tem sido muito citado pela doutrina e que está muito interessante. Na China, por exemplo, existem várias sociedades empresárias, como a Neolix, que já estão colocando nas ruas serviços de entrega sem a participação humana. Em aproximadamente 2 meses desde que iniciaram as operações, eles fizeram mais de 200 entregas de medicamentos e alimentos, que já foram realizadas por vans autônomas, que são capazes também de desinfetar as ruas por onde trafegam. Então, ela tem uma vantagem tripla, digamos assim. A primeira vantagem ela elimina a possibilidade de contágio, porque você não tem participação humana numa entrega de produtos. Então, você está entregando um medicamento sem colocar uma pessoa humana ali no meio, o que reduz as chances de contágio. Em segundo lugar, você tem uma redução dos custos, porque a operação do transporte se torna mais barata se você não tem o motorista humano. Em terceiro lugar, ela é capaz ainda de desinfetar as ruas por onde trafegam. Embora a gente tenha visto aí algumas notícias recentemente que tem criticado essa grande desinfecção das ruas, mas
ela tem essa capacidade. Então, a inteligência artificial já tem sido usada nos carros autônomos para essa finalidade. Legal. E para a gente bem definir, porque isso é uma coisa, né, muito nova, o que caracteriza um carro como sendo autônomo mesmo? Então, a gente tem aqui uma grande classificação, uma taxonomia, que é feita pela Sociedade de Engenheiros Automotivos. Eles classificam os veículos autônomos num níveis de autonomia de 0 a 6. De 0 a 5, perdão. Os primeiros níveis, o 0, o 1, o 2, ainda não são considerados propriamente veículos autônomos, porque você utiliza ou nenhum sistema de apoio, ou você utiliza algum sisteminha ali de apoio, mas muito pequeno. O que acontece? Quando a gente chega nos níveis 3, 4 e 5, o 3 é autonomia condicional, o 4 é alta autonomia e o 5 é autonomia completa. Aqui a gente já começa a falar num carro verdadeiro autônomo. No nível 3, o carro autônomo é aquele que ele consegue dirigir sozinho, mas ele precisa de um motorista na retaguarda. Ou seja, ele precisa que exista um condutor humano responsivo na retaguarda para assumir o veículo diante de determinadas situações. Quando a gente passa para o nível 4, que é o de alta autonomia, ele já consegue fazer todo o seu trajeto 100% sozinho. Mas ele tem uma diferença para o nível 5, que ele também consegue fazer tudo sozinho. A diferença entre o 4 e o 5 é que no 4 ele só consegue trafegar em locais previamente mapeados. Então, ele tem que mapear previamente, ter aquela informação sobre aquele local para conduzir autonomamente. Já no nível 5, que é o nível máximo, ele pode reagir a qualquer coisa. Aqui, ele usa a técnica da inteligência artificial do machine learning, do aprendizado de máquina, em que ele consegue mapear qualquer lugar. Então, esse sim é um veículo 100% autônomo, que você pode soltar ele em qualquer lugar, qualquer condição, e ele vai trafegar, porque ele vai aprender ali com as técnicas dele a como trafegar naquele local. E aí a gente tem uma série de definições que vão acabar dependendo do país onde nós estamos falando. Eu vou te dar, por exemplo, a definição que tem sido adotada pelo Departamento Nacional de Segurança Viária dos Estados Unidos. Eles definem os veículos autônomos como aqueles em que, pelo menos, alguns aspectos de alguma das funções de controle de segurança críticas de um veículo, por exemplo, direção, aceleração, frenagem, ocorram sem a participação direta do motorista. Então, um veículo que só forneça um aviso de segurança para o condutor, mas que não desempenha uma função de controle mesmo da direção, não poderia ser considerado autônomo para esse recorte. Entendi. Fazendo essa divisão, né, em categorias, me faz pensar assim, isso hoje no mundo, como que está a situação? Será que a gente realmente já é um debate e a gente já tem algumas cidades fazendo experimentos com veículo no mais alto nível de autonomia, ou é uma coisa que ainda está um pouco mais restrita e a gente está nessa escala aí nos níveis mais baixos ainda? Olha, isso vai depender, assim, em grande escala, a gente não tem em nenhum lugar do mundo veículos com alta autonomia. Com baixa autonomia, a gente já tem há muitos anos. A própria sensor de frenagem, câmeras que ajudam ali, carros que estacionam sozinhos, a gente já tem isso no Brasil, por exemplo, e essas são condições mais baixas de autonomia. Uhum. A gente tem exemplos de alta alta autonomia já no mundo, por exemplo, nesses veículos que eu te disse da Neolix. Esses veículos não têm nenhum ocupante humano. Eles trafegam 100% sem a presença humana. Só que em pequena escala. A gente tem nos Estados Unidos também uma rede de supermercados chamada Kroger, que já faz entregas no Arizona com carros 100% autônomos. Carros e também cachorros autônomos para pequenas entregas. A gente tem também o exemplo do Digit da Ford. Esse é um exemplo muito interessante, porque o que acontece no Digit? Ele tem um carro autônomo e já é um aperfeiçoamento. Ele tem um carro autônomo que vai trafegar ali sem condutor humano, isso já existe. E quando ele chega na casa da pessoa, de dentro do carro salta um robô, também de inteligência artificial, e esse robô consegue pegar dentro do veículo autônomo uma caixa e ele leva até a soleira da sua porta. E ele consegue até desviar de obstáculos. Muito legal. Então você não precisa nem ir até o veículo buscar o seu carro, o seu produto. O Digit da Ford já faz isso para você.
Nossa, muito legal. E aí, realmente o time com a situação que a gente está vivenciando hoje é perfeito, né? Cada vez mais, principalmente, vamos supor, você tem uma casa com um grupo de risco que não pode sair, isso realmente é para mudar, a forma com que a gente se relaciona, né? Totalmente. Só que a gente tem uma grande preocupação aí do ponto de vista da automação. Será que a gente está perdendo os postos de trabalho e quais são os impactos disso? Será que a gente não tem que ter uma legislação, um debate público na sociedade mesmo para a gente ver essa transição? É justamente dentro desse ponto que eu ia perguntar para você o seguinte: isso é uma coisa que ainda está muito longe, ainda é uma coisa que está sendo testada só em alguns locais e tudo mais, ou já é um momento que a gente deve começar a se preocupar com esse tipo de tecnologia para ter essa discussão pública e algumas discussões mais aprofundadas que a gente pode até entrar aí daqui a pouco sobre, por exemplo, né, questões éticas de responsabilidade civil. Você acha que já é o momento ou é uma coisa que, por enquanto, fica mais só no debate teórico, sem muita preocupação com a implicação prática disso? Olha, a inteligência artificial ela foi acelerada pelo coronavírus. Se a gente falasse disso talvez no final do ano passado, a minha resposta talvez fosse outra. Até porque no início da fase de testes, a gente teve vários acidentes com os carros autônomos que até chegaram a ter vítimas letais. Então, assim, a gente teve uma desaceleração e um descrédito muito grande com os carros autônomos. Só que a pandemia tem mostrado que os carros autônomos já são realidade em alguns lugares do mundo. Na China, isso já é uma realidade. Desculpa te interromper, mas assim, esses casos de acidentes, eles eram casos de acidentes, foram coisas pontuais que tiveram grande proporção na mídia pelo fato de terem ocorrido com veículos autônomos, ou realmente a gente teve uma quantidade significativa de acidentes? Você tem esse dado? Não, foi muito pouco perto se você comparasse com carros normais, convencionais. Foram casos isolados de teste, não foram muitos. Uhum. E assim, a proximidade com o Brasil é interessante da gente pensar, porque muita gente não sabe, mas em 2013 a gente já teve um acidente por carro autônomo no Brasil. Ana Maria Braga foi atropelada por um carro autônomo em 2013. Para quem não viu, explica aí pra gente como que ela sofreu esse acidente. Ela estava gravando com um pesquisador que estava demonstrando um carro autônomo, e aí ela estava posicionada atrás da porta do carro, a porta do carro estava aberta, e o carro acelerou sozinho e jogou ela para trás. E aí ela não chegou a machucar não, né? Não. Graças a Deus não aconteceu nada com ela, ela saiu ilesa, mas podemos dizer que talvez tenha sido a primeira vítima de carros autônomos no Brasil. No Brasil, pois é. E a gente já entra na discussão um pouco de responsabilidade, né? Porque a partir do momento em que a gente tem uma máquina que vai tomar, pelo menos em parte ou em grande parte, as decisões na hora de trafegar, acidentes vão acontecer como já aconteceram. Como que fica a responsabilidade civil? Quais são os pontos, os principais questionamentos hoje que a gente faz com relação à inteligência artificial e responsabilidade civil? Olha, esse é um debate muito forte no mundo hoje. Talvez, quando a gente fala de responsabilidade civil da inteligência artificial, junto com a responsabilidade dos algoritmos, talvez a dos carros autônomos seja a mais debatida. Não no Brasil. No Brasil o debate ainda é muito incipiente, até porque a gente não tem realmente um desenvolvimento tecnológico compatível com um debate. Mas em outros países do mundo, como por exemplo a Alemanha, como o Reino Unido, a gente já tem leis que discutem a responsabilidade civil na inteligência artificial, de carro autônomo. A gente tem questões também de seguros. Então, tudo isso vai acabar dependendo de cada país e da conformação jurídica daquele país. No Brasil, a gente pode fazer alguns prognósticos, tendo em vista principalmente o nosso CDC. Mas, assim, pelo artigo 28 do Código de Trânsito, hoje, o condutor do veículo deveria ter o domínio desse veículo. Será que o carro autônomo tem essa possibilidade de domínio? Será que você tem o domínio sobre o seu veículo? Essa já é uma questão de cara. Será que seria um impedimento para colocar um carro autônomo na rua? Então, a gente já tem que ter um debate já partindo no Código de Trânsito, artigo 28.
que é a primeira possibilidade desses carros autônomos irem para a rua, ou pelo menos esses níveis mais altos de autonomia. A gente tem no Brasil uma facilidade que é o nosso CDC. Porque se a gente fala que existiu um fato do produto ou um fato do serviço, né? E aí no caso aqui do carro autônomo, a gente pode pensar mais no fato do produto, a gente tem já a responsabilidade objetiva dos fornecedores. E isso faria com que as vítimas dos acidentes causados por esses carros autônomos já acionassem diretamente esses fabricantes. Só que a gente tem aqui uma questão um pouco mais tormentosa, que é saber até que ponto efetivamente existiu um fato do produto, ou se isso não foi, ou se esse acidente não foi causado por um desleixo, por exemplo, do condutor. E aí vai depender do tipo de carro autônomo. Por isso que a gente tem que conhecer os tipos, a taxonomia desses veículos de acordo com a sua autonomia. Porque se a gente está falando de um veículo em que não é preciso que uma pessoa esteja dentro do carro, a gente não pode responsabilizar esse condutor, ou pelo menos não pela via tradicional, a gente tem que buscar outras formas de responsabilização, a gente não pode falar que ele teve culpa em não acionar, por exemplo, o veículo, em não pegar a direção no momento que o veículo avisa. Isso vai ser um dado característico para o carro em que você precisa de um motorista na retaguarda. Ou seja, a legislação do país disser, olha, pode ter carro autônomo, mas você tem que estar na retaguarda responsivo. Porque se você não tiver responsivo, você vai ter uma responsabilidade agravada. Tudo vai depender da legislação do país. Outras coisas que a gente tem visto ao redor do mundo, principalmente na Inglaterra, a gente tem essas ideias nas leis inglesas, é que o fato de o proprietário não atualizar o software já é um indicativo de que ele é responsável por aquele acidente. Porque, às vezes, o acidente... Como o carro autônomo funciona? A partir do reconhecimento, né, que ele tem câmeras e sensores que reconhecem e mapeiam o ambiente que o circunda, muitas vezes o carro autônomo precisa ter atualizações no seu software para que ele identifique melhor determinadas coisas na rua. Então, se o proprietário daquele veículo não faz atualização de segurança, a gente tem aqui provavelmente uma exclusão da responsabilidade do fornecedor. E isso é uma coisa coletiva, né? Porque quando você tem carros autônomos, o aprendizado da máquina, né? Que você tem inteligência artificial através de machine learning quanto mais pessoas trafegarem mais quilômetros e o carro for exposto a mais situações, ele vai aprender, ele vai se aperfeiçoando o sistema, né? Então, uma coisa que um usuário A, o veículo do usuário A teve que responder de uma determinada forma e foi bem sucedido, isso pode ser implementado para toda a rede de veículos autônomos, por exemplo, de uma determinada marca, né? Então é uma coisa coletiva, o cara tem que atualizar, tem que estar em constante atualização, né? Essa atualização é muito importante. É claro que de fábrica ele já vai sair conseguindo trafegar. Sim, sim. Mas a gente não espera que a gente vai colocar um carro autônomo na rua como uma criança que está aprendendo a engatinhar. Não, ele já vai estar um adulto. Isso. Se a gente pudesse fazer essa analogia, já vai ser um adulto trafegando, um adulto experiente. Porque o que se espera dos carros autônomos é que eles substituam os condutores humanos. Existe um estudo da KPMG que diz que haverá com os carros autônomos uma redução no número de acidentes de 80% até 2040, ao redor do mundo. É um número muito alto, né? Porque os carros autônomos eles têm essa possibilidade de reduzir a quantidade de danos, porque as principais causas de danos causadas por veículos são o quê? Fadiga, distração, sono. E o carro autônomo não se distrai. Ele tem outros problemas, claro, mas o carro autônomo não fica bêbado, um carro autônomo não usa entorpecentes, um carro autônomo não fica cansado. Ele tem os problemas próprios dele. Mas as causas principais de acidente, que são essas, relacionadas à pessoa do condutor, vão desaparecer com o carro autônomo. E aí a gente vai ter problemas técnicos, problemas da própria máquina. E aí começam também a aparecer questões que a gente nunca tinha tido que lidar antes, que eram questões éticas, né? Porque o que acontece no carro autônomo nada mais é do que você está
transferindo uma decisão que antes era de um humano e dando para a máquina fazer tomar essa decisão. E aí começam a acontecer algumas situações que eu já vi algumas discussões, por exemplo, bom, tem uma situação, vai acontecer um acidente, você tem que escolher aí entre ou atropelar um idoso ou um grupo de crianças, por exemplo. Quem que você vai escolher? É uma questão que a gente vai ter que lidar com isso, né? Como que a gente aborda esse tipo de situações éticas nessa nova realidade que a gente vai vivenciar? Olha, esse é um caso, talvez seja tão importante quanto a responsabilidade civil, porque essa questão ética, ela é fundamental. Quando um condutor humano, ele está diante de uma situação de inevitabilidade, em que ele tem que, diante de um cenário, ou ele escolhe atropelar uma pessoa, ou ele escolhe atropelar duas, ou ele escolhe jogar o carro para um penhasco e tirar a própria vida para salvar as outras pessoas que estão na frente. Essa é uma decisão que é tomada diante de forte emoção. Essa é uma decisão que, às vezes, você pode reconhecer alguém ali. Pode estar seu filho sendo ali atropelado, e aí você desvia para tirar a sua própria vida. É uma decisão que ela é no caso concreto, ali na emoção, na situação. O carro autônomo, ele já vem programado de fábrica. Grande parte desses carros autônomos já vão vir com essa programação ética de fábrica. Porque a inteligência artificial ela não tem uma ética própria. A ética dela é uma ética aprendida dos seres humanos. É o que o carregador de dados forneceu para ela, o que ela própria, enquanto inteligência artificial, buscou de dados. Então, isso é extremamente delicado. A gente pode pensar, por exemplo, no caso da Mercedes-Benz. Ela já disse publicamente que nos carros autônomos dela vão salvar prioritariamente o ocupante dos veículos. Mas aí isso é uma questão questionável, mas a gente pergunta, quem compraria um carro em que, diante de uma situação, por exemplo, tem um gato na rua, um cachorro, e o seu carro autônomo reconhece aquilo e prefere tirar a sua vida em vez de tirar do animal? Quem compraria um carro para estar sujeito a esse tipo de resultado do carro autônomo? E aí a gente tem uma preocupação das próprias variáveis éticas que são possíveis de entrar na programação dos carros autônomos. Na Alemanha, a gente já tem um direcionamento da Comissão de Ética do Ministério Federal dos Transportes e Infraestruturas Digitais, de 2018. Essa comissão trouxe algumas regras para o desenvolvimento de carros autônomos. A primeira delas é a prioridade da vida humana em relação à não humana. Então, se um carro autônomo tiver que tomar uma decisão entre atropelar um animal e atropelar uma pessoa, ele vai sempre atropelar o animal. Isso é uma diretriz, né, da Alemanha. Outra coisa, veta distinções com base em características pessoais, do tipo idade, gênero, constituição física ou mental. Então, o carro autônomo não poderia discriminar previamente e atropelar um idoso em vez de atropelar uma criança. E isso tudo é um desenvolvimento ético, é um debate ético muito inquietante, porque os carros autônomos já vão entrar nas ruas e já vão ter que tomar suas decisões. E aí eu te pergunto, quem que vai ser o responsável por essa programação? Porque isso vai ser uma coisa que vai vir de cima para baixo, o Estado vai dar essas diretrizes, igual no caso da Alemanha aí, ou vai ser o fabricante, ou vai ser o próprio motorista, porque eu fico pensando assim, se não é uma coisa mais uniforme, vamos dizer assim, é meio complicado as pessoas começarem a optar, por exemplo, não, eu só compro carro autônomo do fabricante e tal, porque ele prioriza a vida do ocupante, por exemplo. Como que você vê? O Estado vai dar permissividade para que isso seja mais distribuído, essa programação, essa decisão? Eu acho que isso vai acabar dependendo do mercado e do debate que a gente vai ter quando a gente for realmente introduzir esses carros autônomos num país. Isso tem que ter um debate prévio, porque é claro que você não pode tolerar, enquanto Estado, que um veículo autônomo tenha discriminações ali. Então, você não pode tolerar que, por exemplo, uma fabricante de carros coloque na sua programação que você pode sempre atropelar uma pessoa de determinada raça, etnia,
mas de outra não. Mas eu digo mais exemplos assim. Vamos lá, vai acontecer um acidente. O carro já detectou que vai ter um acidente. Eu vou priorizar quem? A pessoa que às vezes estava aguardando ali no sinal ou a pessoa que avançou o sinal? Esse é um debate extremamente interessante. Tem um caso, um aplicativo, na verdade, do MIT, que se chama Moral Machine, máquina moral, em que ele, tendo em vista o desenvolvimento dos carros autônomos, ele faz vários testes com as pessoas, cada um pode acessar agora e responder esse teste, e aí ele coloca diversas situações, como essa que você disse, de você ter uma pessoa que respeitou o semáforo e outra que não respeitou. E aí o jogo acaba apontando no final um perfil da análise moral do comportamento de quem jogou. E aí eles acabaram tendo conclusões do tipo, a partir da média das pessoas que participaram, né, que a maior parte das pessoas que participaram sempre preferem salvar os ocupantes. E importa sempre também a quantidade de vidas que foram salvas para determinar se o carro vai mudar de direção ou não. Então, esses exemplos, assim, que são bem limítrofes, eles mostram como que talvez o usuário desempenhe esse papel de programação do seu próprio carro. Um carro tailor-made ali para ele. Só que tem que ter uma diretriz ética por trás. Você não pode ter uma discriminação, como a própria Alemanha já trouxe, do ponto de vista racial, de gênero. Vai se conjugar ali o mercado com a própria regulamentação ética que vai ter que vir da sociedade, vai ter que vir do governo de alguma forma, alguma diretriz. E ainda tem situações que a gente está, né, sempre pensando numa programação ativa ali de situações como se a gente pudesse prever a maioria dos casos, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Vão ter algumas situações que a máquina, através de machine learning, vai ter que se virar ali para tomar uma decisão que às vezes ela nunca foi programada diretamente para fazer, né? E aí vai ser a grande questão do preconceito algorítmico, né? Porque a inteligência artificial que está no carro autônomo também tem algoritmos. E ali vai ter um enviesamento desse algoritmo, que ele vai herdar a ética de quem programou, a ética de onde ela aprendeu. Não vai ser uma ética própria, vai ser uma ética herdada. Uhum. E isso tem muitos impactos na própria responsabilidade civil. Porque diante de um caso desses, em que você não tenha um defeito do produto, não tenha um fato do produto ali que simplesmente foi uma questão, um dano convencional, digamos, como um carro qualquer que atropela outra pessoa na rua. Como que vai ser a responsabilidade do condutor, do proprietário daquele veículo? Vai ser de natureza objetiva? Vai ser de natureza subjetiva? A gente vai aplicar a teoria da guarda? Como que a gente vai fazer? Ao redor do mundo já está tendo não posso dizer um consenso, mas tem uma indicação de que se vai priorizar a responsabilidade civil objetiva. Mas a responsabilidade civil objetiva não viria sozinha. Ela teria que vir necessariamente acompanhada de mecanismos de solidarização e repartição dos riscos na sociedade. E aí a gente fala de seguros obrigatórios, fundos e grandes fundos de responsabilidade civil para arcar com esses danos causados pela inteligência artificial, principalmente de alguns tipos de inteligência artificial, dentre eles os carros autônomos, que são talvez os principais tipos de inteligência artificial que têm sido atrelados a essa ideia de solidarização e coletivização dos riscos. E isso aí abrange também questões de falhas, porque a gente tratou até então de decisões que a máquina foi programada ou que ela consegue tomar determinadas decisões por si própria. Mas a gente tem também, por se tratar de um equipamento eletrônico com acesso à internet, enfim, ela está sujeita a determinados tipos de falhas, né? Sim. Aí a gente entra naquilo que a gente abordou antes, que se fosse um fato do produto, o nosso CDC já serve muito bem. Uhum. Se a gente está diante de um acidente de consumo, o nosso CDC nos serve muito bem e a vítima desse acidente de consumo ela pode ingressar diretamente contra o fornecedor. E aí tem solidarização em toda a cadeia solidária, responsável objetivamente. E aí o proprietário, a gente vai ter que ver se ele vai responder também do ponto de vista objetivo, do ponto de vista subjetivo, se a gente vai aplicar a teoria da guarda, o que a gente vai fazer aqui? E isso vai ser um debate que tem que ser colocado. Legal. E ainda tem um outro ponto que é da diferenciação da aplicação da responsabilidade civil
perante a vítima e perante o próprio usuário, né? É que ainda é um outro debate, né? A situação vai ficando cada vez mais complexa, né? Mas, assim, o que a gente tem percebido é que, principalmente nos carros autônomos que eu tenho estudado já há algum tempo, é que para a vítima do acidente, a pessoa que foi atropelada, pouco vai importar, isso é uma diretriz da França, por exemplo, existe um documento da França que fala isso, do governo, para a vítima, pouco vai importar se o carro que atropelou ela era autônomo, se era conduzido por um cachorro, se era conduzido por um bebê, por uma criança ou pelo Lewis Hamilton. Aham. Para ela não vai fazer diferença, porque ela vai ser atropelada do mesmo jeito. Então, o grande debate hoje é: será que a gente está realmente falando de um novo esquema de responsabilidade civil? Ou será que a gente já pode usar as normas antigas e elas servem para o nosso caso, porque, ao fim e ao cabo, a gente está diante de um defeito de um produto e de um acidente de consumo? Mas isso aí também você acha que os fabricantes estão preparados para isso? Porque aí você altera toda a lógica que a gente tem hoje com relação ao trânsito, que é, por exemplo, dos seguros, né? Hoje, cada proprietário tem o seu seguro, assim, né? Tem o seguro obrigatório, mas geralmente as pessoas fazem o seguro particular para abranger mais hipóteses e tudo mais. Com a chegada dos veículos autônomos, cada vez mais a tendência é que os fabricantes sejam acionados para reparar danos que os seus veículos estejam causados, certo? Sim, daí a importância da coletivização dos riscos através desses seguros obrigatórios que envolvam também os produtores e esses fundos. E é um debate que já está sendo feito e os fabricantes já estão se movimentando, ou como vai afetá-los muito, eles estão meio que calados, tipo assim, vamos esperar a coisa ficar mais gritante para depois a gente ver como que resolve isso. Olha, na Europa, a gente tem uma resolução do Parlamento Europeu de 16 de fevereiro de 2017 que trata especificamente disso. Essa resolução do Parlamento Europeu já vem falar que o desenvolvimento de uma legislação de inteligência artificial ela deve perpassar essa criação desses seguros, desses fundos complementares. Então, esses grandes players do mercado, eles estão já se movimentando para se adequar a isso e estão participando ativamente do debate para saber o que vai ser feito, para qual lado que vai ser. Porque não adianta simplesmente você falar que vai ter um fundo ou que vai ter um seguro obrigatório. É preciso também você responder quem vai arcar com esse fundo, em que medida a pessoa vai arcar com esse fundo. Será que quem mais se beneficia disso, que no caso seriam os grandes produtores, fornecedores, eles teriam que contribuir mais para esses fundos? E a gente tá partindo do pressuposto também que as pessoas vão querer realmente ter carros, né? Comprar carro, porque pode ter um movimento aí de migração para alugar um carro, né? Porque uma das chamadas, né, mais apelativas desse novo mercado é que o investimento no carro ele é muito alto e para a maioria das pessoas, para a imensa maioria das pessoas, ele fica grande parte do tempo ocioso, né? Você vai para o carro, você sai de sua casa, vai para o trabalho, chega no trabalho, você estaciona, deixa ele ali o tempo inteiro, no máximo sai para almoçar, ou às vezes nem isso, e depois volta para casa. Então você tem muitas horas ali que ficam inutilizadas. Então estão surgindo modelos, por exemplo, de você poder comprar um carro igual o Elon Musk, né? Tava prometendo, que a gente disse lá no começo do episódio. De economia compartilhada. De compartilhada. Eu vou lá, meu carro me deixa no meu trabalho e a partir desse momento ele sai. Isso. Ele Exatamente. sai. Será que eu vou querer comprar um carro ou eu vou só alugar mesmo para ir uma hora, gastar uma hora para ir pro meu trabalho e uma hora para voltar para casa? Exatamente. O exemplo que você trouxe da Tesla é perfeito. O modelo de negócios deles é desse de economia compartilhada. O carro é seu, então ele te leva ao teu trabalho e enquanto ele não te busca no seu trabalho, ele fica ali servindo como se fosse um carro de aplicativo. E aí você paga 25% a 30% do valor da corrida para a Tesla, por exemplo, e o resto da corrida é lucro teu. Então, o teu veículo não está ocioso. Ele está trafegando ali e tá te fazendo dinheiro. É claro que você vai ter uma desvalorização do veículo, o veículo vai rodar mais, você vai ter desgaste de peça, sim. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar lucrando, coisa que você não estaria lucrando se o veículo tivesse parado. Exatamente. Só que até a gente implementar isso, vai ser muito... ainda vai ter um tempo.
para a gente ter realmente uma frota de veículos autônomos desse tipo. Até por conta da internet. A gente não tem uma internet de qualidade no Brasil para atender esse tipo de veículo como a gente esperaria em outros países. A gente tá sofrendo aqui, tem muita gente sofrendo, né? Muitas pessoas de home office, e a gente vê que realmente teve um impacto grande na internet, né? A velocidade não é a mesma, né? Sim, a internet já era ruim e agora. Outra coisa que a inteligência artificial que o coronavírus está escancarando, além da inteligência artificial, é a qualidade da internet, né? A péssima qualidade da internet. Exato. E aí, quais são, então, os próximos desafios jurídicos que a gente tem nesse tema? Os próximos debates, além desses que a gente já tratou aqui agora, o que você está enxergando? Olha, eu acho que esses são os principais debates. É a questão, primeiro, ética. A questão ética é fundamental, porque você não pode colocar um carro autônomo na rua sem primeiro pensar como que ele vai reagir diante de uma situação de inevitabilidade em que você esteja tratando ali da vida e morte de uma pessoa. A questão da responsabilidade civil é extremamente importante, porque isso vai ter uma relação direta com o aquecimento ou arrefecimento dessa introdução no mercado, porque normas mais severas de responsabilidade civil podem acabar inibindo a introdução da tecnologia. Então, essa é uma questão extremamente importante. A própria responsabilidade criminal é um tópico que também merece ser aprofundado. A gente tem muito pouco debate sobre responsabilidade criminal da inteligência artificial no Brasil. É quase nulo o nosso debate no Brasil. Então, essa também é uma questão importante, porque a gente tem delitos no trânsito. Como que esses delitos no trânsito vão ser encarados com os carros autônomos? E a própria regulação por parte do Estado de quais veículos vão poder trafegar, em quais zonas, porque em alguns países esses veículos trafegam com restrições de locais. Então, em tal local você pode trafegar com veículo 100% autônomo, ou no perímetro urbano você não pode, ou em estradas você pode colocar o piloto automático. Então, esse vai ser um debate também. Qual é a possibilidade desse veículo ser acionado? Quando você pode colocar na rua, quando não pode? Isso vai ser também uma discussão que está na agenda agora para os próximos momentos do desenvolvimento dessa tecnologia. E quais são as oportunidades para o mercado jurídico que você está enxergando com relação à utilização cada vez maior de inteligência artificial, seja em veículos autônomos, seja igual você disse, em cachorros autônomos, nesses vários outros inventos que a gente vai deparar por aí. Você acha que tem a possibilidade, está surgindo uma nova área no direito, ou como ainda é uma coisa muito inicial, ainda não tem uma demanda, seja por artigos, por consultas? Como que está o mercado jurídico? As empresas estão querendo contratar profissionais que estão especializados nisso ou não? Olha, essa demanda está muito crescente, porque é um tema em que as pessoas não são especializadas. Escrever um trabalho sobre inteligência artificial demanda que você conheça a tecnologia. Não basta simplesmente você escrever do ponto de vista do direito. Para escrever a minha dissertação e, consequentemente, o meu livro, eu tive que me debruçar e debater com pessoas de engenharia. Porque a gente precisa conhecer a tecnologia, senão a gente vai acabar fazendo uma análise pobre dela. A gente tem que conhecer o fenômeno tecnológico, a arquitetura da tecnologia, aqui fazendo uma alusão a Lessig, a gente tem que ter um conhecimento da arquitetura da tecnologia para buscar dar respostas jurídicas, porque a tecnologia ela vai estar muito à frente do direito. O operador do direito, aqui, tanto advogado como legislador, ele está correndo atrás. A tecnologia vai estar na frente. Só que a gente tem a vantagem que, no Brasil, vantagem entre aspas, né? Porque enquanto as coisas estão acontecendo lá fora, ainda não chegaram aqui. Isso dá tempo que a gente pense em soluções antes que os problemas cheguem aqui. Porque a gente está atrasado e esse nosso atraso nos permite ver a situação com mais calma. Então, esse é um mercado que está crescendo muito, principalmente quando a gente pensa que a inteligência artificial, a grande parte da inteligência artificial funciona a partir de dados pessoais. Então, você tem que ter uma expertise tanto em inteligência artificial como em proteção de dados pessoais, porque a inteligência artificial coleta dados pessoais para o seu funcionamento, grande parte dela. O carro autônomo é um dispositivo de coleta de dados.
Então, a gente tem que também ter essa expertise na parte da proteção de dados. Quais dados esses carros podem coletar? Quais dados não podem? Então, tem uma atividade consultiva nesse momento que é muito importante. E daqui a pouco a gente vai ter uma atividade já, a gente está numa parte mais preventiva, mas daqui a pouco a gente vai ter uma questão já de combate aos efeitos que inevitavelmente vão acontecer lesivos dessa tecnologia. Muito bom. E para quem ficou interessado, então, nesses temas que a gente debateu aqui, você tem algum material? Você indicaria algum livro, palestra, alguma fonte? Olha, eu indico, em primeiro lugar, o meu Instagram, que é filipe.medon, filipe.medon. Lá eu costumo postar bastante coisa sobre tecnologia, estou sempre movimentando a rede social. No Brasil, a gente tem um principal livro sobre o tema, que se chama Inteligência Artificial e Direito, Ética, Regulação e Responsabilidade, coordenado pelas professoras Ana Frazão e Caitlin Mulholland. Vai sair esse ano agora a segunda edição do livro. A gente tem também o livro Entre Dados e Robôs, do professor Eduardo Magrani, também um ótimo livro sobre inteligência artificial. Esses são os livros que a gente já tem publicados, assim, e que eu acho que são os principais no Brasil sobre o tema. Mas em breve a gente vai ter mais livros que já estão saindo no forno já. Não posso adiantar ainda, mas esse ano eu já sei de mais 2 livros muito bons que estão saindo por aí. E importante é isso, ficar sempre antenado, buscando nas redes sociais informações sobre o tema, porque é um tema que se atualiza muito rápido. E se a gente parar, a gente acaba deixando que o trabalho, a inteligência artificial atropele a gente e a gente fique para trás. Exatamente. E qual que é a coisa que tem mais chamado sua atenção, que você tem mais dedicado seu tempo nos últimos dias aí, não necessariamente vinculado ao direito, alguma coisa que você queira compartilhar com os ouvintes? Olha, um tema que eu tenho dedicado muita atenção nos últimos dias, e essa semana mesmo, por exemplo, já vou fazer duas exposições sobre ele, é o tema do sharing. Legal. Que é a superexposição de crianças nas redes por seus pais. E também o grande debate que está pautando essa semana no STF, que é da questão dos bloqueios de aplicativos e o direito à criptografia de ponta a ponta. Esses são temas que eu tenho pesquisado bastante nesses últimos tempos também, junto com a inteligência artificial, e são temas importantíssimos para a gente compreender os caminhos da nossa democracia. Muito bom, Felipe. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer por participar do Direito 4.0. Eu que te agradeço pelo convite, estou sempre às ordens. Até o próximo episódio, pessoal.